O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Nazaré, aqueles que nos acompanham através da Rádio Web Basílica de Nazaré, com alegria que nós iniciamos este dia louvando, agradecendo, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Nós acreditamos que Deus é o nosso Pai e Ele se apresenta hoje para nós, na primeira leitura, como o pastor, como aquele que cuida de nós, tem zelo por nós. E porque cuida de nós, tem zelo por nós e nos ama, ao longo da história da salvação, sempre enviou seus representantes, pastores, para que cuidassem do seu povo. Deus ungiu reis, ungiu os sacerdotes no Antigo Testamento, os constituiu para cuidar do seu povo.
eram representantes do próprio Deus. Portanto, tinham uma missão muito importante de cuidar das pessoas, de cuidar do povo de Deus. Mas, infelizmente, nem sempre essas pessoas corresponderam às expectativas de Deus. Não cuidaram bem do seu povo. Se desviaram da sua missão. Cuidaram mais de si mesmos. Por isso, Deus diz através do profeta que eles se serviram das ovelhas em vez de servir e cuidar das ovelhas. Essa palavra de Deus é um questionamento também para nós hoje. A todos nós que recebemos de Deus uma responsabilidade de cuidar das pessoas. Em primeiro lugar, aqueles que foram constituídos como sacerdotes, como pastores da Igreja de Deus. E nem sempre somos coerentes com a nossa vocação, com a nossa missão, com o nosso chamado. Eis então que nós devemos sempre fazer uma autoavaliação. Como estamos sendo pastores, se estamos correspondendo ao chamado, à vocação, à missão que Deus nos confiou. E sabemos que nem sempre nós somos fiéis, devemos ter consciência disso. Por isso a Igreja, na pessoa do Papa, tantas vezes já pediu perdão pelos erros cometidos pelas pessoas da Igreja. E nós não devemos ter medo de reconhecer as nossas faltas, pedir perdão ao Senhor e empreender um caminho de conversão. Os pais de família também têm uma responsabilidade de cuidar dos próprios filhos. Então devem fazê-lo como uma missão recebida de Deus. Devem ser, portanto, zelosos, dedicados, fiéis a esta vocação. Os religiosos, as religiosas, que se consagraram ao serviço de Deus para servir aos irmãos e que devem dar testemunho da própria fé, também são chamados justamente a cuidar do povo de Deus. Enfim, todos nós, povo de Deus, chamados por Deus para fazer parte do seu reino, somos chamados a viver com coerência, com responsabilidade e com fidelidade. Estamos no mês de agosto, mês vocacional, e somos chamados a cada um de nós a refletir sobre a nossa vocação, a nossa missão e assumi-la com responsabilidade. Jesus é o pastor que Deus enviou ao mundo para que cuidasse realmente do seu povo. E Jesus veio a este mundo e se declarou o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas. Jesus anuncia o reino de Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus contou diversas parábolas para falar do reino dos céus. Só no capítulo 13 de Mateus nós encontramos 7 parábolas que Jesus usa para falar do reino de Deus. E hoje ele conta mais uma parábola que é própria também de Mateus para falar sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Jesus fala então que
O reino dos céus é como este patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. E contratou estes trabalhadores, foi chamando-os pouco a pouco em horas diversas. Quando chega no final do dia, ele manda o seu capataz prestar conta com os trabalhadores, fazer o pagamento. E ele começa chamando os últimos, que tinham trabalhado somente 1 hora, e começou a pagar-lhes. E assim o fez até os que tinham trabalhado o dia inteiro. A todos deu a mesma paga. E isso irrita aqueles que haviam trabalhado o dia inteiro, dizendo até que o patrão tinha sido injusto, porque os igualou àqueles que tinham trabalhado somente 1 hora. E o patrão diz: eu não fui injusto. Nós combinamos este salário, esta paga, e eu te paguei. Agora, queres impedir que eu seja bom, pagando para aqueles que trabalharam somente 1 hora, o mesmo que paguei para ti? Ora, prestemos atenção que Jesus coloca em evidência o fato de que o patrão é bom, é generoso. É claro que Jesus está usando esta parábola para falar do reino dos céus e, portanto, este patrão, este senhor, é o dono da vinha. É Deus. E ele mostra através desta parábola que Deus é um pai bom, generoso. Não é injusto. Ao contrário, ele é bom. Ele cuida de todos os seus filhos e filhas com amor. Ele chama a cada um de nós em diversas etapas da nossa vida. Existem aquelas pessoas que podemos dizer que sempre viveram segundo a vontade de Deus desde criança. Existem aquelas pessoas que começaram no caminho de Deus, mas depois se afastaram. Depois de um tempo retornam. Existem aquelas pessoas que nunca se aproximaram de Deus, mas a um certo ponto se aproximam. Ou existem até aqueles que sempre viveram afastados de Deus e só no final da vida é que se aproximam de Deus, como aconteceu com aquele ladrão. No último momento da sua vida, ele pede a Jesus que o acolha. Portanto, cada um de nós é chamado, mas cada um tem o próprio percurso. E todos aqueles que acolhem o chamado, Deus os acolhe com amor. E dá a todos a possibilidade de fazer parte do seu reino. Ele é generoso para com todos. E nós não podemos acusar Deus de injustiça. Não, Deus é bom, Ele é Pai. É importante salientar que Jesus conta esta parábola porque os escribas, os doutores da lei, aqueles que pertenciam ao povo de Deus, que cumpriam a lei até com escrúpulo, achavam que eles tinham mais direitos à recompensa da parte de Deus, porque eles eram fiéis. De outra parte, existiam aqueles que eram desprezados, os publicanos, as prostitutas, os pagãos. E a pergunta:
Será que essas pessoas que só agora se estão aproximando de Deus, ouvindo a pregação de Jesus, têm os mesmos direitos daqueles que sempre procuraram viver na fidelidade? Sim, Deus não faz discriminação. Para Ele, todos são filhos. O que importa é responder ao chamado, o que importa é começar um caminho novo, um caminho de conversão. O critério para entrar no reino dos céus não é distinção entre judeus e pagãos, justos e injustos. O critério para fazer parte do reino de Deus é acolher o convite de Deus, é começar um novo caminho, é buscar de agora em diante o caminho do bem, da justiça. Estas pessoas que estavam ociosas, entre aspas, e que só agora foram chamados e começam a fazer parte do reino, não são pessoas de segunda classe, não, são igualmente filhos. Também eles sentarão à mesa do reino. Também eles são chamados a receber a plenitude dos tempos messiânicos. E ainda mais, já que aqueles que são considerados pagãos se mostram mais dispostos a acolher a palavra de Deus do que aqueles que se consideram justos e bons, realiza-se neles a palavra que Jesus diz: os últimos serão os primeiros. Serão os primeiros a fazer parte deste reino que Jesus veio anunciar. Porque, de fato, os pecadores, os publicanos, as prostitutas, aqueles que eram desprezados, acolheram a palavra de Jesus, enquanto que aqueles que eram os primeiros, que já estavam neste caminho do seguimento do reino de Deus, recusam o próprio Jesus. Portanto, se tornam os últimos. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos esta palavra de Deus hoje. Deus chama todos nós a trabalhar na sua vinha, que é o seu reino. O Papa São João Paulo II, na sua exortação sobre a vocação e missão dos leigos na igreja no mundo, afirma: os fiéis leigos pertencem àquele povo de Deus representado pelos operários da vinha. Ide também vós a minha vinha, a vinha do Senhor e aberta para todos. Todos são chamados a trabalhar nesta vinha, com generosidade, com alegria, não julgando as pessoas, mas acolhendo, dando oportunidade para todos, não se comparando com os outros, não buscando as recompensas, mas sejamos generosos como o Senhor é generoso para conosco, sejamos bondosos como o Senhor é bondoso para conosco, sejamos bons para os nossos irmãos como Deus é bom para conosco. Deus é Pai, quer salvar a todos, e nós devemos ter esse mesmo sentimento de Cristo, de querer o bem, de querer a vida para todos. Acolhamos a todos aqueles irmãos que, às vezes, com dificuldade, começam um caminho de conversão, de aproximação à igreja. E quando isso acontece, nós devemos nos alegrar, não ter ciúmes, mas nos alegrar com isso. Se nós experimentamos essa alegria de acolher o irmão, de ajudar o irmão, que agora começa a encontrar o caminho de Deus, então nós estamos, de fato, sendo instrumentos
de Deus. Estamos agindo como os pastores que Deus quer para o seu povo. O patrão é bom. É mais do que patrão, Deus é Pai, bom, generoso e fiel. Confiemos neste Senhor, neste Pai que cuida de nós em todas as situações, nos momentos difíceis. Sei que muitos de vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham nas suas casas, estão passando por momentos de dificuldade, de provações, de doença. O Senhor é o pastor que cuida de nós, que nos ama. Confiemos neste Pai que é de fato generoso, misericordioso e nos acompanha sempre com a sua bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.